A palavra de Deus hoje, na Santa Liturgia de hoje, no Evangelho de hoje, está em Mateus capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Então eu convido você a abrir, tá certo? Esse Evangelho. Pronto, eu coloquei aqui, tá fixado aqui, né? Nos comentários. Então você pode abrir aí. Mateus capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Pequenininho, né? O Evangelho de hoje são apenas 4 versículos, tá? Vamos lá? Vamos ler? Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a tua oferta, a oferta que Moisés ordenou neste caso, para que seja feita, para servir de testemunho a eles, aos sacerdotes, né? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, a palavra de hoje nos fala a respeito de uma cura de Jesus. Nos diz que Jesus estava descendo de um monte e muito provavelmente ele estava nesse monte pregando, porque o Senhor sempre subia em um local mais alto para que pudesse dali a sua voz ser ouvida no momento em que ele estava ensinando, estava pregando, né? Jesus sabia fazer isso muito bem. Na época não tinha microfones, então ele aproveitava a direção do vento e ele falava, né, a favor do vento para que a sua voz pudesse ser levada e todos pudessem ali ouvir. Então Jesus era muito sábio. E aí por isso que nos diz aqui que tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Então assim, havia ali uma grande multidão de pessoas. Aqui há uma contradição muito interessante, vocês vão entender por quê. Porque nos diz assim, que um leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele, né, dizendo: Senhor, se tu queres me curar, tu tens o poder para fazer isso. E aí Jesus disse para ele: sim, eu quero, fique limpo, fique curado. Limpo de quê? Da lepra, era um leproso, né? Então a sua pele estava toda manchada, toda ferida, né? E aí o Senhor o limpa completamente. Mas aonde há a contradição que eu estou falando para vocês, é aqui nesse ponto aqui, aonde no versículo 4 Jesus diz: olha, não digas nada a ninguém, não fale para ninguém que você foi curado, a não ser para os sacerdotes. Porque obrigatoriamente pela lei de Moisés, alguém que era leproso, ao ficar curado, se ficasse curado da lepra, teria que se aproximar do sacerdote, se apresentar a ele, tá certo? Tomar um banho, né? E mostrar que foi curado. E aí o sacerdote declarava para todas as pessoas, tá certo? Que aquela pessoa ali agora estava são, né? Estava curado, estava sarado. Então, publicamente, quem fazia isso era o sacerdote. Por isso que Jesus vai dizer assim, né? Vai lá no sacerdote, faz a tua oferta, leva lá a tua oferta, mostra para ele que você foi curado para servir de testemunho para eles. Né? Para eles quem? Para os sacerdotes. Para que os sacerdotes pudessem, então, declarar a todo o povo, a todas as pessoas daquela cidade, que aquele homem não tinha mais lepra. Porque assim, a contradição que eu estava falando para vocês é que se Jesus estava descendo do monte e ali havia uma numerosa multidão,
E se a cura daquele leproso foi feita diante desta numerosa multidão, então qual é o sentido de Jesus dizer assim: olha, não digas nada a ninguém que tu fostes curado? Mas se milhares de pessoas ali já foram testemunhas dessa cura. Muitas pessoas acolá tinham visto aquele homem ser curado. Então parece ser contraditório esse pedido de Jesus. Quando ele pede para que o homem que foi curado não diga nada para ninguém que foi curado, sendo que uma multidão havia presenciado esta cura, né? Então, na verdade, vamos compreender o sentido disso. Quando o Senhor pede para não sair por aí gritando que foi curado, é porque as pessoas não acreditariam, não as pessoas que viram. Aquelas que estavam com Jesus, aquela multidão de pessoas que estavam com ele, que foram testemunhas oculares da cura que o Senhor fez, sim, essas daí viram. Mas as milhares de outras pessoas que não viram, tá, o fato acontecer, poderia acontecer desse homem ser morto, ser apedrejado, ser expulso, né? Por quê? Porque as pessoas sabiam que esse homem era um leproso. De repente ele sai na rua gritando e dizendo fui curado. Ao se aproximar de outras pessoas, as pessoas poderiam não acreditar nele, porque não viram, né? Não viram o momento em que Jesus o curou e poderiam causar algum mal contra este homem. É por isso que Jesus diz: olha, vai lá, não fala para ninguém, né, que você foi curado. Vai direto para o sacerdote, cumpre o que a tradição da lei manda que se faça. Alguém que tinha uma doença, que foi curado daquela doença, vai ao sacerdote, apresenta a sua oferta ali, tá certo? O sacerdote reconhece que ele foi curado, e aí o sacerdote publicamente declara que este homem não tem mais doença. A partir daquele momento, aquele indivíduo é reinserido na sociedade. Sim, porque os leprosos não conviviam com pessoas dentro da cidade, né? Eles, quando eram constatados que tinham lepra, então imediatamente eles eram afastados de dentro da cidade. Eles moravam fora da cidade, aos arredores. Eles não poderiam entrar e conviver com as pessoas para que não contaminassem as pessoas. Então vocês entenderam? Porque senão não teria sentido Jesus dizer para ele não falar nada para ninguém, como se a cura que Jesus fez tivesse que ficar oculta. Na verdade não é isso, tá certo? É como eu expliquei para vocês, né? É porque quem poderia declarar isso era o sacerdote. O sacerdote declarando, as pessoas acreditariam. Se ele saísse gritando que estava curado, ninguém ia acreditar nele, talvez causasse algum mal, né, contra ele, tá certo? Alguma agressão, alguma violência contra ele. Então, Jesus faz isso para preservá-lo, né? Esse ponto é muito interessante a gente conhecer, a gente compreender essa parte bíblica aqui. Mas se nós fôssemos tirar uma mensagem do Evangelho de hoje para as nossas vidas, o mais importante aqui de dentro do Evangelho, tá? Nós poderíamos estar pegando aqui o momento em que o homem, o leproso, se aproxima de Jesus e de joelhos olha para Jesus e diz: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Se tu queres, tu podes me curar. E a resposta do Senhor foi: primeiro Jesus estende a mão, toca nele, e aí a resposta de Jesus é: eu quero, fique curado. Então esse versículo 2 e 3, um pedacinho do versículo 2 com um pedacinho do versículo 3, nós poderíamos tirar agora daqui, desse pedacinho aqui, uma mensagem para as nossas vidas hoje. Por quê? Porque fala diretamente a respeito de algo que nós precisamos vivenciar em nossas vidas todos os dias. Algo que nós precisamos aprender a estarmos submissos, que é a vontade de Deus. Veja que esse leproso aqui, ele não chega ordenando a Jesus.
Ele não chega dando ordens ou imposições. Ele não se aproxima de Jesus dizendo: "Ô Jesus, Senhor, me cura, por favor. O Senhor pode me curar aqui? Eu estou leproso. Me cura." Não, ele não chega fazendo pedidos, impostos, né, imposição, ordens. Não. Olha como é a atitude desse leproso. Senhor, se tu queres, ou seja, traduzindo, se for de tua vontade, se for de teu agrado, se assim tu quiseres, se este momento for o momento adequado da minha vida para que eu seja curado, se já está na hora, porque assim, ser curado, nós sabemos que o Senhor sempre quer que nós sejamos curados, tá? Mas às vezes não é o momento ainda. Quando a gente olha, por exemplo, para a história de Jó, nós vamos ver tudo que Jó passou, né? E quem sabe um outro dia a gente mergulha aqui na história de Jó para você ver como é linda a mensagem que a gente tira do livro de Jó. Mas Jó mergulhou numa profunda provação de vida, que não foi Deus que lhe deu aquela provação, mas Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Jó perdeu a mulher, perdeu todos os filhos, Jó perdeu todos os bens, Jó ficou na amargura, na sarjeta, sem nada, sem absolutamente nada, nada. E quando não tinha mais nada, foi atacado por uma doença. E ele ficou ali, na beira da estrada, né? Paciente, passando por aquela situação de provação. E ficou ali até quando? Até que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. E a vontade de Deus para Jó naquele momento era de quê? Era que Jó conhecesse a Deus não por palavras, mas de coração, tá? Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que Jó já tinha ouvido falar de Deus, mas não o conhecia profundamente. Então Deus permitiu que ele passasse por toda aquela situação, até que ele conseguisse realmente se encontrar com Deus, né? E aí quando Jó se encontra finalmente com o Senhor e o conhece verdadeiramente, o que Deus faz? Chegou o momento da vontade de Deus, da hora de Deus, do agrado do Senhor, e o Senhor restitui tudo que Jó perdeu. Tudo. Uma nova mulher, novos filhos, tá? Bens, muito mais do que aqueles que ele tinha antes, saúde. Então assim, Deus dá tudo de volta a Jó, e 2 vezes mais em benevolência, mas na hora certa, no momento certo, né? Na hora em que Jó estava dentro do agrado, dentro da vontade de Deus. A mesma coisa vem para cá. Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E é tão certo de que a vontade de Deus precisa ser respeitada, que essa oração que o leproso fez, esse apelo, esse clamor, respeitando a vontade de Jesus, porque Jesus poderia muito bem dizer: não, eu não quero agora, não é a hora ainda, tu ainda vais ter que passar mais algum tempo na tua vida enfermo com essa doença, para que seja realizado algo, para que seja feito algo na tua vida, para que tu aprendas isso, aquilo, enfim. Mas realmente era a hora da vontade de Deus. E aí o Senhor diz: eu quero. Quando Jesus diz eu quero, ele está confirmando de que o respeito à vontade dele é essencial que nós vivamos em nossas vidas, em tudo que acontece ao nosso redor, em tudo que acontece nas nossas vidas. Então assim, muitas vezes nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que ele possa agir em nossas vidas. Às vezes não é nem só numa enfermidade, nem só numa doença, às vezes também é numa situação de necessidade, de providência que nós estamos pedindo ao Senhor. Talvez, por exemplo, nessa situação que nós estamos agora de pandemia, muitas pessoas desempregadas, e talvez muitas pessoas estejam agora pedindo ao Senhor a graça de um emprego, a graça de voltarem, né, ao mercado de trabalho.
e se ora e parece que não chega, parece que não aparece o emprego, ou quando se consegue algo, é algo que não é bom, enfim. Estou pegando um exemplo aqui relacionado ao trabalho, relacionado à questão financeira, mas é importante nós compreendermos que tudo na nossa vida precisa ser respeitado o tempo de Deus, a vontade de Deus. Então, se não chegou um emprego ainda, ou se chegou um emprego que não é adequado, nós precisamos, em oração diante do Senhor, perguntar a Ele: Senhor, se Tu queres, Tu podes me dar um emprego hoje. Senhor, se Tu queres, a minha mãe pode ser curada hoje, Senhor. Senhor, se Tu queres, hoje, aquela situação que você está passando, se Tu queres, Senhor, hoje isso pode ser realizado, solucionado, transformado. Senhor, se Tu queres, hoje o coração do meu marido pode ser tocado, o coração da minha esposa pode ser tocado. Se Tu queres, Senhor, se for do Teu agrado, hoje todas as coisas podem acontecer. Aqui esse homem, ele não foi ouvir a vontade de Jesus em oração, porque ele tinha a graça de ver o próprio Senhor, o próprio Filho de Deus, diante dele ali. Como a gente diz, em carne e osso. Tá? Então o próprio Senhor já falou diretamente para ele a vontade dele. Eu quero. Nós hoje não vemos a Jesus em carne e osso fisicamente como aquelas pessoas viram. Hoje nós nos aproximamos de Deus de maneira espiritual através da oração. Então nós precisamos chegar para o Senhor hoje, apresentar a nossa vida para Ele e dizer: Senhor, se Tu queres, Tu podes agir aqui na minha vida. Se Tu queres, se for de vossa vontade, se for o Teu tempo, a Tua hora. E aí nós precisamos, como este homem fez, ouvir Jesus responder, porque Jesus respondeu a ele. E aí onde é que a gente escuta o Senhor responder para nós? Na oração. Tá? Senhor, se Tu queres, hoje Tu podes resolver esta situação na minha vida. É de vossa vontade, Senhor? É de vosso agrado? Está na Tua hora, não na minha, mas na Tua. E aí você mergulha ali em oração e vai ouvir o Senhor te responder. E Ele responde, gente. Verdadeiramente Deus nos fala. Às vezes nos fala através de um sentimento dentro do coração. Às vezes nos fala através dos dons carismáticos. Às vezes nos fala através de uma visão. Às vezes nos fala através da sua palavra. E até mesmo às vezes nos fala através da boca de pessoas que se aproximam de nós e que nos trazem uma palavra que é dele, que vem de encontro a uma resposta daquilo que a gente estava procurando no coração. Mas o Senhor nos fala. A questão aqui é: se eu não vou para a oração, se eu não tenho vida de oração, se eu não oro, tá? Se eu não vou falar com Deus, como eu posso entender a vontade dele para a minha vida? Porque, como eu falei nesse instante, hoje nós não vemos a Jesus como aquelas pessoas viam, face a face, carne e sangue ali. Não, né? Hoje nós vemos a Jesus pela oração. Se eu não oro, se eu não tiro um momento do meu dia para fazer minha oração com Jesus, como eu posso falar com Ele? E mais ainda, como eu posso ouvi-lo? Então eu acabo que fazendo ali, talvez uma oraçãozinha corrida, acolá, né, dentro do ônibus, ou sei lá onde. Ah, Senhor, se Tu queres hoje, faz isso na minha vida. Mas eu não escuto. Jesus vai responder a você. Pode ser que Ele diga: filha, isso que tu estás passando, muito em breve eu estarei resolvendo na tua vida. Pode ser que você vá levar mais 30 dias, mais um mês, até que você consiga encontrar a solução do que você está passando. E se você fosse ouvir o Senhor na oração, Ele diria: calma, filha, em breve, em bem pouco tempo, eu estarei solucionando isso que você está me pedindo. Ainda é necessário que você fique mais um tempo. E aí o Senhor revela tudo para nós.
Agora, se eu não vou buscar na oração ouvir a vontade, o tempo dele na minha vida, o que acontece é que eu falo com ele, eu faço esta oração, eu peço, Senhor, se for de vossa vontade, agir na minha vida agora. E eu fico esperando que ele faça isso imediatamente na minha vida, porque nós somos imediatistas. Sim, nós somos assim. Aí eu fico esperando que hoje mesmo já comece a ver a solução daquilo que eu estou pedindo a Deus. Acontece que dentro do coração de Deus não é o tempo. O Senhor tinha um tempo para terminar de fazer aquilo, ele ia falar para você o tempo, né? Como eu não fui orar, como eu não fui entrar em oração para ouvir o que o Senhor tinha para falar, fiquei esperando que ele fizesse isso hoje. E aí, como o Senhor não fez, ainda não fez, começa a acontecer dentro do meu coração um sentimento de decepção, às vezes um sentimento de falta de esperança. Eu estou orando, mas não estou vendo nada, nada acontece. Abandona a oração, para de falar com Deus. E às vezes também o sentimento de desespero. Porque quando a pessoa ora, e a coisa não acontece, nada acontece, nada muda, às vezes a pessoa ela pode cair no sentimento de desespero, porque nem a oração está resolvendo. Não é que a oração não esteja resolvendo, é porque tudo na nossa vida tem o tempo de Deus, a hora de se realizar. E se eu não entro em oração para falar com Ele, e principalmente para ouvir dele o tempo que as coisas vão acontecer, eu coloco a carroça na frente dos bois, eu atropelo as coisas na minha vida, fico esperando que as coisas aconteçam sem que não estejam ainda dentro da hora do tempo certo. Por isso que é tão importante ir ao Senhor e ouvi-lo, como este leproso fez. Foi ao Senhor, Senhor, se for de teu agrado, de vossa vontade, tu podes me curar. E ali diante dele, né, Jesus responde, sim, eu quero, seja curado agora. Então, diante dessa palavra que nos fala aí sobre se apresentar ao sacerdote, tudo isso que a gente falou no contexto inicial da introdução aqui da meditação da palavra, o mais importante que nós tiramos hoje desse evangelho para as nossas vidas é a busca da vontade de Deus, tá? Então, buscar a vontade de Deus dentro da oração. Eu preciso ter vida de oração. Se você não tem vida de oração, se você não tira um momento do seu dia para falar com o Senhor, tá? E perguntar a Ele qual é a vontade dEle para a tua vida, você não consegue entender. E você passa a viver uma vida desnorteada, né? Sem saber quando as coisas da tua vida vão acontecer. Cada coisinha da sua vida tem um tempo certo, tem um projeto de Deus, tá? Cada uma delas. Esse momento que nós nos encontramos aqui nesta live é um momento de oração pessoal? Sim, não deixa de ser. Por quê? Porque você está aí agora sozinha. Você não está dentro de uma comunidade, você não está comigo aqui juntos, todo mundo junto. Não, você está só. Então, individualmente, você está em oração, né? Você fecha os olhos, você pede perdão ao Senhor, você fala com Ele, você mergulha na palavra, você responde. Então, isso é uma oração pessoal? É uma oração pessoal, não deixa de ser. Mas o momento de apresentar as necessidades da tua vida e de parar para escutá-lo, que aqui nesse momento a gente não faz isso, né? Perceba que aqui neste momento a gente não faz um momento de escuta, que leva um tempo, né? Leva uma educação, tá? As pessoas que não têm o costume de ouvir a Deus dentro da oração, muitas vezes, nas primeiras vezes que vão fazer isso, vão ficar ali 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não vão ouvir nada. É normal, filho. Você está se acostumando a ouvir a voz de Deus. Teus ouvidos estão acostumados a ouvir a voz dos seres humanos. Ouvir a Deus é diferente. Ouvir a Deus é ouvir com o coração, não é com os ouvidos. Se escuta a Deus é com o coração. Então tem pessoas que vão para a oração querendo ouvir a Deus aqui, não é aqui, é aqui. E aí leva um tempinho para que o teu cérebro, para que, sabe, você se adapte a essa nova forma de ouvir de forma espiritual. Então tenha paciência. É por isso que eu digo, esse momento que nós estamos juntos aqui é um momento de alimento da palavra, é um momento de oração pessoal, de mergulhar na palavra de Deus.
Mas você precisa, em um outro momento do seu dia, tá? Tirar um momento para falar com o Senhor sobre sua vida, sobre aquilo que tu queres que Ele haja na tua vida e, acima de tudo, parar para ouvir, escutar. O tempo dessas coisas, Senhor, de cada uma dessas que eu te apresento. Tudo bem? Então, assim, você precisa ter esse tempo com Deus sozinho, para ouvir, para escutar. Tá? Que seja um horário, um momento de silêncio, de quietude, de paz, aonde você possa escutar. Eu conheço pessoas, inclusive conheço uma que está aqui nessa live, que faz isso às 3 horas da manhã. Deus te abençoe, filho. Né? Às 3 horas da manhã está lá, diante do Senhor, ouvindo a Deus. Né? E como é bom essa experiência, como é lindo, tá bom? Então, queridos, que essa palavra hoje caia nos nossos corações. Essa mensagem de que em tudo eu preciso buscar a vontade de Deus. Buscar o conhecimento da vontade de Deus, do tempo de Deus nas nossas vidas. Amém?